O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Hoje, sexta-feira, 17/12. Estamos aí pertinho do Natal, né? Antepenúltima sexta-feira do ano. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo a carinhosa audiência, esse carinho que vocês têm pelo Pensando, pelo Modesto, pela TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa cidade. Nesta noite eu estou recebendo mais um nome que foi candidato a prefeito nas eleições do ano passado. Vocês sabem que eu fiz esse programa, estou fazendo alguns programas, né? Vou parar já, porque 2022 tem campanha eleitoral, aí vai mudar tudo. Mas vamos conversar com ele como foi esta experiência, fatos importantes ocorridos ao longo da campanha, se ele tem pretensões na vida pública, ou seja, se ele pretende concorrer a algum cargo no próximo ano, ou mesmo se pretende tentar mais uma vez a cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo em 2024. Esse tipo de programa, vocês sabem, acompanham Pensando desde o seu início. Sendo que em relação aos nomes que concorreram em 15 de novembro de 2020, à cadeira de prefeito, já conversei com a ex-candidata Lucidarne Novaes, e o ex-candidato Mariozão da Rádio, André Montechiari. É importante deixar claro que, como eu já disse, que eu não tenho a pretensão de convidar os 15 nomes que não foram eleitos. Até porque, como eu já disse, no próximo ano teremos eleições e eu voltarei o foco para elas, né? Provavelmente até lá talvez eu converse com um ou mais dois, vamos ver como é que vai ser o frenesi aí das pré-candidaturas, né? Mas pode ser que eu converse ainda com um ou dois nomes que foram candidatos a prefeito em 2020. Esta noite eu conversarei com o candidato Juvenal Kondak, que concorreu pelo PSD, Partido Social Democrático, e obteve 2.222 votos. Enfim, este é o tema do Pensando desta noite. Passado mais de um ano das eleições de 15 de novembro, as marcas que ficaram em Juvenal Kondak. Mas antes necessito fazer um pedido, um comentário e continuar com o meu famoso mantra, iniciado em setembro passado. Inicialmente vamos ao pedido, que por sinal já vem fazendo há vários meses, que veio da diretora-presidente da Casa Madre Roseli, Maibi Caristiato Frossá. Abro aspas. Estacionamento rotativo, Casa Madre Roseli. Toda a renda é revertida para a instituição. Agora toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estacione e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Alberto, de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Acesso Rua General Osório 226, também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. E como eu sempre digo, ali é uma área difícil de estacionar, tem o hospital por perto, colégio, escola, laboratório. Então, em vez de estacionar mal estacionado, em fila dupla, estacione lá na Casa Madre Roseli, vocês estarão estacionando no local legal e, ao mesmo tempo, sendo solidário. Vamos ao comentário. Ontem eu estava dando a ver, eu estou falando ontem, que esse programa está sendo gravado na quarta-feira, apesar de vocês estarem assistindo no Inédito na sexta. Mas na terça-feira, eu prefiro dizer assim, eu estava fazendo uma viagem pelo Facebook, encontrei uma postagem, digamos, enigmática, falando sobre quanto receberam ou irão receber os vereadores friburguenses nesse mês de dezembro, né? Eu falo que enigmática porque ela estava numa forma assim, não direta, né? Não vou entrar no mérito da mensagem, até porque a Câmara Municipal de Nova Friburgo tem um portal da transparência e lá tem um link denominado Folha de Pagamento, onde é possível saber quanto ganharam os servidores municipais, incluindo os vereadores. Sim, os vereadores são servidores municipais. Às vezes algum vereador esquece disso, mas não, são servidores municipais, nossos empregados. Visitando essa página, como eu disse, na terça-feira, encontrei a folha de novembro, né, que é natural, a folha de dezembro não foi fechada, então eu não sei se essa mensagem enigmática procede ou não.
Eu vou esperar a folha de dezembro ser publicada e vou lá conferir, ver se tem algum fundo de verdade nessa mensagem enigmática. Nos comentários apareceu uma pessoa que se identificou como da área de comunicação social da Câmara Municipal, da área de comunicação da Câmara Municipal. Lamentavelmente, essa pessoa, que se diz ser da área de comunicação da Câmara Municipal, usou termos totalmente inadequados para rebater os comentários que ele não gostou. Ele tem direito de não gostar do comentário, tem direito de colocar o ponto de vista dele, mas ele não tem direito de ser grosseiro. E ele foi grosseiro, tá? Para mim ele está no cargo errado, porque a Câmara Municipal não pode ter alguém na área de comunicação que não tenha capacidade de equilíbrio emocional para lidar com críticas. Infelizmente, lamentavelmente, ele foi grosseiro. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque mensagem de rede social, a gente nunca sabe se a pessoa que se diz que é mesmo, né? Mas quem se apresentou com o nome e disse que é da Secretaria de Comunicação, da área de comunicação social da Câmara, foi uma pessoa extremamente grosseira e mal educada. Não sei se a pessoa é mesmo realmente quem disse que é, né? Então eu não vou dar o nome, mas eu solicito ao presidente da Câmara que verifique se é verdade que vocês têm na área de comunicação da Câmara Municipal uma pessoa grosseira e mal educada que não está apta ao cargo, tá? E não venha me falar que eu sou jornalista de minha tigela, como essa pessoa disse, que eu tenho muito mais história do que você, ô camarada. Tá? Eu não sei se você é quem disse que é, mas eu tenho mais história do que você. Você tem título de jornalista, só isso. Tá? Isso posto, vamos conferir o portal da transparência na próxima semana, no próximo mês, né, no mês de janeiro, que vai sair a folha de dezembro, para ver se procede essa mensagem enigmática, tá bom? Eu prefiro assim. Agora vamos ao meu mantra, que é a retirada da carreta abandonada há mais de 2 anos na Rua Bino, Jardim Ouro Preto, que eu peço ao Marconinho que joga. É isso aí, pode deixar só essa foto. Conforme o Diário Oficial Eletrônico do Município, no dia 26 de novembro, foi publicado um edital de notificação para a remoção dos veículos abandonados em situação que caracteriza abandono cobrando a carreta. Eu não vou ler a notificação porque eu já li em outros programas, mas pela notificação, o proprietário desse trambolho que está aí tem até o dia 26 de dezembro para retirar. Eu espero que, se ele não retirar até o dia 26, que a partir do dia 27 a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que é responsável, conforme a notificação pela retirada, faça isso. Do contrário, eu vou ficar aqui com esse mantra, senhor secretário municipal Fabrício Correia de Medeiros. Fabrício Correia Medeiros, não tem o de Medeiros não, só aqui, que é que está assinando a notificação. Secretário Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, Fabrício Correia Medeiros. Eu espero, senhor Fabrício, que no dia 27, o senhor com a sua equipe vá lá e retire essa carreta de lá. Que pelo que eu sei ainda está lá, né? Tá bom? Dado o recado, vamos sim ao programa da noite. Conversar com o Juvenal Kondak, que foi candidato a prefeito nas eleições de novembro de 2020, a quem eu agradeço a presença dele. Já peço desculpas a ele, porque a gravação atrasou em função de um problema técnico na emissora, e ele tem um compromisso que já deveria estar no compromisso, tá? Então eu agradeço a ele pela compreensão. Boa noite, Juvenal. Boa noite, Modesto. Eu é que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui essa noite conversando com seus amigos através da TV Zoom. Tá. Juvenal, vamos lá. Eu conversei com você 2 vezes aqui no Pensando. Uma na pré-campanha e outra na condição de candidato. Em ambas, os comentários que eu recebi das suas 2 participações foram bastante positivos. E não foram poucos comentários. Inclusive, eu vi muitos que você era mais preparado ao cargo de prefeito, né? Chegou o dia da votação e o resultado não confirmou os comentários entusiásticos em relação ao seu nome. Claro, além da falta de votos necessários, o que você atribui por não ter conseguido o resultado esperado? Quais foram as suas principais dificuldades que você não conseguiu transpor? Bom, Modesto, a campanha começou num crescendo. E há 1 mês da eleição, eu imaginava ter, pelas pesquisas que eram feitas pelo partido, etc., alguma coisa em torno de 4% do eleitorado.
o que daria uma chance, né, desse último mês de encostar, pelo menos com os 3 candidatos que apareciam na frente. E aí começou na cidade quase que uma coisa orquestrada de dizer que eu não teria chance, que não votasse em mim, porque meus eleitores estariam jogando voto fora, né? Saiu uma pesquisa da Voz da Serra que me colocou com 1,5%, acho que até menos, né, de preferência, no momento em que certamente não era esse a minha participação dentro do eleitorado friburguense. Mas essa campanha orquestrada, como eu disse, começou a crescer por todos os lados, né? E eu tenho amigos entre os empresários, entre os agricultores e até no meio evangélico, nas igrejas, né, que estavam, de uma certa forma, comprometidos comigo e que, no final, na última semana, chegaram para mim e diziam assim: olha, Juvenal, não vou votar porque eu tenho medo que fulano ou cicrano ganhe a eleição, estão dizendo que você não tem chance, então eu vou votar no candidato A ou B. Então, isso foi realmente um fator primordial nessa, vamos dizer, redução do número de votos que eu esperava na eleição. Tem uma outra questão, quem acompanha a política de perto sabe que você, alguns candidatos aqui eram ilustres desconhecidos até a pré-campanha. O seu nome não era um ilustre conhecido. Quem acompanha de perto sabe que você fez um bom trabalho, eu pessoalmente diria que ótimo trabalho, nos 4 anos do governo do Rogério Cabral, exercendo o cargo de secretário. Você até vai falar daqui de alguns pontos que você ajudou o governo Rogério Cabral, que agora nós estamos vendo que muita gente achava que era o pior governo, mas chegamos à conclusão que não é bem assim, né? Esse negócio de falar que é o pior é complicado, né? A gente fala na emoção e não é. Nós vimos coisas bem piores depois dele, né? Enfim, chegou a pré-campanha, eu tomei conhecimento que você era pré-candidato. E achei natural, você era um nome, uma pessoa, um empresário, uma pessoa que veio de cargos importantes na iniciativa privada, muito experiente, fez um ótimo trabalho. Particularmente, quando entrevistei você, eu acreditei que você pudesse realmente dar, pelo menos lutar, brigar. Uhum. Tá? E aí, você disse aí que a sua candidatura foi, digamos, esvaziada por essa não tem chance. Mas será que você não chegou tarde demais na pré-campanha, sem tempo para ser conhecido pelo povão, ainda mais tendo uma pandemia pelo caminho? Eu acredito que faltou comunicação da parte da sua equipe, tanto na pré-campanha quanto na campanha. Você acha que simplesmente não quiseram votar em você por fazer o voto útil, pode não ter mais razões para você não ter chegado na frente? Pelo menos disputar, porque se o seu nome está lá em cima, ninguém ia falar isso. Não, na verdade, é uma conjugação de fatores. Eu apontei a que foi decisiva na reta final. Mas, evidentemente, que nós tivemos durante o processo, que foi muito curto, né? Foi um tiro curto. Todas essas dificuldades que você apontou, né? A gente precisava estar mais na rua, a gente precisava fazer mais reuniões, mas numa pandemia isso é muito difícil, né? Nós tínhamos na campanha e disposto a colaborar, né, um deputado federal e um senador da República, né, que infelizmente há 30 dias da eleição veio a falecer, né? Quem foi mesmo? Foi o Hugo Leal, que era deputado federal, né? E o senador... Acho que o Haroldo de Oliveira foi isso? O Haroldo, que é ligado ao movimento evangélico, né? E ele tinha se comprometido conosco em vir a Friburgo, em fazer
o circuito aí dos principais pastores, né, para consolidar o meu nome junto ao público evangélico. A outra dificuldade muito grande é você discutir um projeto para Nova Friburgo com 17 candidatos. Da forma como a pré-eleição é conduzida, é muito difícil você ser colocado diante de um ponto seríssimo como saúde, educação, e você ter, às vezes, 1 minuto, 1 minuto e meio para se expor, né? Para você mostrar o que realmente você gostaria de fazer naquele tipo de problema e naquela área. Então, a outra questão é a questão de você decidir o quanto investir numa campanha. O custo de uma campanha, Modesto, e a gente rodou as agências em Nova Friburgo, eu encontrei custos assim da ordem de 3 milhões e meio para tocar uma campanha. Coisa que eu realmente refutei logo de início, porque você pensa bem, o Modesto, um prefeito em Friburgo ganha em torno de R$19 mil bruto, né? Se você somar os 4 anos de governo, provavelmente ele vai chegar a alguma coisa abaixo de R$1 milhão. Como é que você vai investir 3 milhões de reais numa campanha? Quer dizer, isso não me caiu bem, porque eu não tinha o interesse de sair aí correndo chapéu entre empresários, etc. Eu queria tocar uma campanha dentro das verbas disponibilizadas pelo partido, e evidentemente que você sempre coloca recursos próprios dentro da campanha, né? Mas isso aí é parte do problema que você tem, né, de aparecer no momento de pandemia, que você não podia criar reuniões, que você não podia estar no meio de muita gente, né? Com a questão do desconhecimento, né? E vindo de um governo que, apesar de você, graças a Deus, avaliar como muito bom e muita gente avaliou o seu assim, trabalho eu achei ótimo. O governo Rogério eu achei um governo bom, mas o seu trabalho a gente sabe que foi um trabalho muito bom. Pois que a gente acompanha. A verdade, você foi... Eu não vou dizer que foi o braço direito, você foi o braço direito e meio do governo Rogério pelo equilíbrio das finanças do município. E num período muito difícil, né? Porque nós entramos... Você podia até aproveitar e falar de alguma... Você me passou aqui... Mas olha só o cenário que a gente encontrou quando chegou na prefeitura, né? Tinha havido 3 prefeitos no período anterior. De 4 anos. Em 4 anos. Várias equipes, né, de secretários. Então, nós encontramos o pessoal lá dentro da prefeitura praticamente batendo cabeça, sem saber o que fazer. Nós tínhamos pela frente um concurso público de 1999 que estava em discussão ainda. Muitas vagas abertas, né? Nós resolvemos, em boa hora, contratar uma consultoria, uma das melhores consultorias do país, a consultoria do Falcone, para nos ajudar na arrumação de casa no início. A coisa realmente engrenou, foi bem, né? Nós sonhamos aqui, dentro do nosso planejamento, com a fábrica Ipu, com o condomínio industrial, com o centro de convenções, até com o aeroporto, nós tínhamos projetos, né? E o Estado faliu naquele período. Foi. O Estado faliu. Então a gente... Faliu, teve problema com a Justiça. Uma série de problemas. Realmente a gente ficou, como diz aí, com o pincel na mão, né? E em 2015, 2016, nós passamos pela maior recessão que esse país foi, digamos, o legado de Dilma e seu PT, que muita gente aí fica querendo de volta. Pois foi 2015, 2016, com menos 4% praticamente no crescimento do país negativo, né? Então, apesar de tudo isso, a gente entregou o governo
para o novo prefeito, o Renato, nós entregamos realmente o governo numa condição muito melhor do que aquela que a gente tinha recebido, né? Os funcionários estavam em dia, os fornecedores, né, os prestadores de serviços, e com dinheiro em caixa suficiente para ele dar partida, né, no seu projeto de governo. Então, no meio de todas essas dificuldades, realmente, você olhando esse retrospecto, realmente foi um desempenho excelente, não só da Secretaria de Fazenda, mas de Planejamento, e no total isso realmente contribuiu para o desempenho do prefeito durante esse período. Eu vou colocar para você me deu uma relação, eu vou colocar ao longo do programa vários pontos. Por ponto 1, você fala aqui, a sucessão no setor privado versus setor público, a falta de planejamento, treinamento, as preocupações da equipe de transição. Que preocupação é isso? O que quer dizer isso? Na verdade, é o seguinte, eu estava vindo exatamente do setor privado. No setor privado, quando você pensa na substituição de um nome ou de uma equipe, a primeira preocupação sua é com a capacitação, o treinamento dessas pessoas, né? Você não coloca alguém lá no comando de uma empresa que não seja exaustivamente preparado para o cargo. No caso do setor público, não. Você herda uma situação, né, e você tem que tomar a decisão de compor a sua equipe, de escolher os seus projetos de governo, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você recebeu. Então, você tem uma interrupção muito grande de projetos, né? Na verdade, na questão de 2016, nós não tínhamos alguma coisa que eu pudesse dizer que era um projeto para ser dado continuidade, era alguma coisa que você tinha que realmente interromper e começar do zero, porque a balbúrdia dentro da prefeitura era muito grande, provocada por essa instabilidade de você não ter tido um governo durante 4 anos, né? Então, essa sucessão foi muito penosa, né? E a gente pensou exatamente isso, vamos trabalhar para que realmente a gente consiga superar esse período muito ruim, mas entregar o município em condição de crescer nos próximos 4 anos. E a gente contava, o Rogério contava que a gente iria continuar, né? Infelizmente, nós não continuamos. Todas essas ideias, todo esse planejamento não foi levado em consideração pelo governo que entrou, do Renato, e Friburgo continua precisando do centro de convenção, do condomínio industrial, do aeroporto, entendeu? E isso não aconteceu. A fábrica Ipu, por exemplo, 300 mil metros de terra na entrada da cidade, 40 mil metros de galpões. A gente sonhava com uma cidade administrativa naquele espaço, entende? Lá caberia universidades, centros tecnológicos, entendeu? Tudo isso, infelizmente, foi ignorado pelo governo novo. É verdade. Então, quando a gente entra numa campanha eleitoral com esse passado, apesar de ser avaliado por quem conhece como muito bom, mas o que prevalece é a imagem do prefeito, né? E, infelizmente, né, a eleição mostrou que o prefeito não estava bem, entende? A imagem do prefeito não estava bem. Isso arrasta, né, toda a equipe, né? Eu fui, então, prejudicado por isso. Mas o partido também é importantíssimo numa campanha eleitoral, né? Vamos falar do partido já já. Perfeito. Porque agora eu tenho que fazer algo que você sabe que a TV precisa fazer, né? Ir para os comerciais, né? Isso. Ô Marconinho, podemos ir, né? Então vamos.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para uma versão mais atual? Chegou o Corolla Fest. Condições imperdíveis em 3 versões de Corolla. Pegamos até 100% da FIP no seu Toyota usado. E a primeira parcela só após a Páscoa pelo Ciclo Toyota. Isso mesmo, a primeira parcela só para depois da Páscoa. E na compra de um Corolla Cross, você ainda leva um vale presente de R$500. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E não tenha dúvida. Bom, pegamos aí, às vezes a gente está fazendo o programa sempre, pego bem na... Estamos retornando aí, conversando hoje com o Juvenal Kondak, um pouco sobre a eleição dele. Uma outra situação que me chamou a atenção, tendo a ver um pouco com a pergunta anterior, Juvenal, foi o seu discurso e comportamento na campanha. Eu entendo que ele foi um discurso, digamos, muito bem feito, mas para determinada parte da população. O chamado eleitor grande massa, eu não sei se você conseguiu entrar na cabeça deles com o seu discurso mais técnico, que eu falo, é uma dificuldade que a gente vê. Para mim foi muito bem, eu considerei você, nas suas participações ótimas, né? Eu falo porque eu tenho uma boa rodagem em campanhas eleitorais, né? Afinal de contas, o doutor Heródoto me enfiava em todas as campanhas dele, né? Eu trabalhava com ele, mas ele me botava nas campanhas, né? E você acha que o que eu estou falando tem algum fundo de verdade? Ou acredito que você fez o que tinha que você fazer? Hoje você mudaria seu discurso e comportamento ou manteria do jeito que você fez nas eleições de 2020? É muito difícil você passar para um público que não gosta de política, que não é muito interessado em política, um discurso onde você olha o setor saúde e não fica preocupado que está faltando remédio lá no hospital. Você olha um discurso de Hospital do Câncer que a gente coloca em dúvida se isso é bom para Friburgo ou não, entende? Emendar o Hospital Raul Sertã com mais puxadinhos, isso é um absurdo. Então, quando você olha, pegando exatamente a área de saúde, eu não tenho dúvida nenhuma que Friburgo precisa de um novo hospital regional. O Raul Sertã não comporta mais puxadinhos, ajustes, remendos. Então,
como pano de fundo para resolver o problema da saúde de Friburgo, não só de Friburgo, mas dos municípios do entorno que usam o Hospital Raul Sertã, nós tínhamos que ter um novo hospital. Um hospital com um layout horizontal, onde os processos fossem executados de uma forma mais barata. E o Hospital Raul Sertã, a gente tinha que dar uma outra destinação para ele, fazer uma UPA dentro da cidade ou coisa parecida, mas nunca investir mais dinheiro no hospital. Você fala do câncer. Câncer é um cuidado do governo federal. Nós estamos há 10 anos falando de Hospital do Câncer em Nova Friburgo e fica muito difícil dizer para o eleitor que está aí necessitando desses serviços que nós poderíamos ter uma clínica oncológica aqui e fazer as operações no INCA, no Rio, ou em Petrópolis, em qualquer outro lugar que já tenha uma equipe técnica especializada. Uma clínica, ela custaria 10 vezes menos do que um hospital do câncer. E ninguém pergunta, por exemplo, como é que você ia operar esse hospital? Entende? Vamos trazer uma equipe especializada, caríssima, para dentro de Friburgo, para fazer operações aqui. Então, o município certamente não tem condição financeira. O município não tem, nós já estamos carregando a duras penas o Hospital Raul Sertã, que não comporta ser um hospital regional. Então, mas você vê, Modesto, é muito difícil você, em 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de debate, você explicar com profundidade esses grandes projetos, né? Esses projetos que realmente mudariam a fotografia do problema. Então, realmente, quando você fala dificuldade de entrar no público maior e explicar esses problemas, eu realmente, durante a campanha, não tive oportunidade. A gente não teve comícios, a gente evitou as reuniões e os programas de televisão naquele desenho que a gente fala, né? Pirotecnia pura, né? Então, o cara entra defendendo o Hospital do Câncer assim, uma forma genérica, o Hospital do Câncer. Lógico, nós precisamos de tratar câncer em Nova Friburgo. Mas será que a melhor forma é trazer um hospital para cá? Mais ainda, remendar um edifício velho lá da Ponte da Saudade para transformar aquilo num centro tecnológico de cuidados de câncer. Quer dizer... mas só que se eu disser em público, num debate, que eu não concordo com isso, eu estou arrasado. Eu sei. As pessoas, eu estou falando, o discurso, infelizmente, a nossa cabeça quer um discurso bonito. Isso. Eu reconheço que o Friburgo precisa realmente ter uma estrutura de tratamento do câncer. Mas eu lembro que eu conversando com a secretária Jamila, ela me disse uma vez que ela estava tentando, e a prefeita de Saudade vai falar, Jamila, lembra-se que a gente conseguir uma estrutura física para fazer o tratamento não é difícil. Mas quem vai pagar a equipe, os médicos especializados, a equipe técnica especializada e a medicação que tem que ser usada que é cara. Sim. Então, eu sei que é sonho, né? Nós tínhamos o vereador José Roberto Pacheco ali lutando. Construir o hospital, para mim, é o menos complicado. 15, 20 milhões vão resolver isso. Agora, o problema todo é quem vai bancar isso. Se não for um hospital estadual ou federal, não adianta pensar que não vai. O município não tem como. Câncer da esfera federal. Tem que ser estrutura federal. Tem que ter estrutura. Então, se não fizer como diz outro, se não fizesse acordo com o JUSO, né, com o governo federal, não vai adiantar nada. Enfim. Mas o grande problema do paciente de câncer em Friburgo é o tratamento, é o pós-operatório. Normalmente é o mais difícil, ele tem que ficar para o Rio. E leva para o Rio, é penoso. Pegando essas vans de madrugada. Vai de manhã, volta à noite, às vezes não tem. Tem que esperar o último a tratar. Então é isso que a gente precisa. É um sacrifício danado. É isso que a gente precisa resolver. E isso você resolve com uma clínica oncológica que faça radioterapia, etc.
Quer dizer, isso custa 10 vezes menos e já poderia estar em funcionamento em Friburgo há muito tempo. Mas esse discurso político do Hospital do Câncer dá voto. Dá voto, sim. A verdade é o seguinte, quem procura o ótimo não tem o bom. Exato. Juvenal, vamos lá, você agora vai poder falar do partido. Você veio pelo PSD, né, Partido Social Democrático, e optou por não fazer coligações que era permitida para prefeito. Acredito que elas fizeram falta ou não. Você chegou a ser procurado por outros candidatos com o intuito de concorrer, fazer uma dobradinha, seu partido, o outro, você como vice ou na cabeça. E agora sim, você pode falar do seu partido, se ele te deu estrutura, se não deu. Na verdade, nós tínhamos perspectivas de fazer alianças com outros partidos, né? As conversações foram até o finalzinho e não frutificaram. No último momento, isso foi mais uma daquelas razões que esvaziaram a candidatura. A gente contava ter pelo menos mais 2 partidos junto conosco. Mas você sabe como é que se faz aliança, né? Então, nem sempre são as condições... Alianças republicanas, é um termo bonito. Pois é, as alianças republicanas geralmente exigem ou custam muito dinheiro. E eu confesso para você, eu acho que eu gostaria de chegar na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo sem estar com essa pecha de ter comprado A, B ou C, entendeu? Sem a necessidade de estar devendo para o empresário A, B ou C. Nesse ponto, eu bato palma, inclusive, para o prefeito eleito, Johnny republicanos e... Não tenha dúvida. Ele achou que é possível ganhar com um partido só. E gastando muito pouco. O Johnny teve esse privilégio. Eu acho que dentro dessa divisão gigantesca que houve do eleitorado friburguense, o Johnny conseguiu, pelo menos, unir o grupo evangélico em torno dele, que já foi realmente alguma coisa que não aconteceu com as outras candidaturas. Né? O empresariado todo dividido, né? Os partidos já com 15, 16 candidatos, tudo dividido, mas se teve um público que se manteve fiel na época, na data da eleição, a gente tem que dizer que foi o público evangélico. As igrejas realmente se uniram, assustada com a possibilidade do candidato B ou C ganhar a eleição, né? E descarregaram no último momento na candidatura do Johnny. E você vê, com tudo isso, ele teve 22%. 22 mil poucos votos. Quer dizer, é muito pouco. Pouco mais de 21% dos votos. Nós tínhamos 150 mil eleitores, eu estou fazendo a conta errada, nós tínhamos 150 mil eleitores. Mas votaram 100 mil, em torno de 100 mil. Teve 20 e poucos por cento dos votos. Dos votos válidos. Então você já entra no cargo, para exercer o cargo, com 80% de pessoas que não votaram, que é bem verdade que muita gente diz ok. Fica indiferente. Fica indiferente. Então isso é muito ruim. Eu acho que se nós tivéssemos pelo menos a ideia do segundo turno, que pegasse os 2 mais votados e fizesse um segundo turno, seria bem melhor, porque aí você aumentaria o percentual para cima de 50% do candidato que fosse assumir a prefeitura. Assumir a prefeitura com 20% do eleitorado coloca um peso nas costas do prefeito eleito muito grande. Tem uma outra questão. Como é que você foi tratado pela mídia, né? Aqui a TV Zoom a gente procurou dar um tratamento. Na pré-campanha não. Na pré-campanha eu não chamei todos, até porque alguns nomes a gente não tinha certeza. Chamei alguns, chamei você, por exemplo. Uhum. Durante a campanha a gente tinha que seguir aquela regra bonitinha do TSE, que é uma regra que engessa demais, né?
Esses programas que você tem que chamar todo mundo, dá tempo igual, mas as perguntas são mais ou menos a mesma, é uma coisa muito engessada. A Justiça Eleitoral não ajuda nem um pouco. A Justiça Eleitoral é feita pelos deputados e senadores, né? Sim. Mas ela não ajuda nem um pouco, né? Ela tolhe demais. Você vê que a gente não pode fazer debate, porque tem que fazer debate com todo mundo. Como é que a gente vai fazer debate com pelo menos 12? Não tem. Vocês participaram de um debate aí em alguma entidade aí, que eu vi a metade. Pois é, levaram 4 horas, Então, 4 horas e meia. Alguém fica 4 horas assistindo alguma coisa? Ninguém fica. E dentro daquele modelo que eu falei, é 1 minuto, 1 minuto Então, e meio. Como é que você pode não vai discutir expor uma nada, cidade, né, com 1 minuto, 1 minuto e meio de Mas resposta? de qualquer forma, a mídia, como é que ela funcionou em relação a você? Foi um tratamento assim que você entendeu que estavam te tratando com respeito? Ou foi mais ou menos aquele tipo, não, eu tenho que perder tempo com ele porque a Justiça Eleitoral me obriga, mas ele não vai a lugar nenhum, vamos fazer uma coisa bem protocolar? Não, de verdade eu fui muito bem tratado e continuo sendo muito bem tratado pela mídia em Nova Friburgo, entende? Então, nenhuma reclamação com relação a isso, entende? O relacionamento com a imprensa foi, digo, mais alto nível. Que bom, porque eu faço parte dela, né? Então, aqui na TV Zoom a gente procura ter isso, né? A gente conhece outros órgãos também. Friburgo, eu até escrevi semana passada no Jornal do Conselheiro, Friburgo tem ótimos meios de comunicação. Tem, claro, como em qualquer local, né? Tem aqueles que fogem, né? Você não respeita tanto porque eles não fazem comunicação séria. Mas nós temos muitos meios de comunicação sérios na cidade. E aí eu estou falando em jornal impresso, TVs, rádios, até hoje a mídia social, né? Nas redes sociais, tem gente fazendo um trabalho sério. E tem os picaretas de sempre que tem em qualquer lugar, né? Até do ponto de vista do que vocês chamam picaretas e tal, eu não tive nenhum ataque, nenhuma... O fator determinante era esse, a divulgação de que eu era um candidato sem chance. Realmente isso pesou. Mas isso é da campanha, né? Então eu aceito isso como regra do jogo, né? Da disputa política, mas fui muito bem tratado antes e continuo sendo muito bem tratado. Então, até porque você é uma pessoa muito educada no trato, né? A gente retribui isso. Aquilo que a gente tem, né? Claro. Então, eu entendo tudo isso como do jogo democrático. Eu queria chegar à prefeitura. Eu tenho ideias de que poderiam mudar a história de Nova Friburgo, na sua saúde, na sua educação, né? Mas realmente é muito difícil fazer isso dentro desse desenho, da forma como a pré-campanha é conduzida. Eu cansei de falar, já falei várias vezes aqui, dos 16 candidatos eu entrevistei, me perdoa os outros 15, mas eu sempre considero você o mais bem preparado, mas isso não significa que o povão entendeu assim, né? Tanto senão você teria sido eleito. Agora, você já falou, nós tivemos uma eleição atípica da pandemia, né? Você falou da dificuldade de campanha. Você conseguiu chegar a fazer contatos, mesmo assim, contatos? Porque muita gente, outros candidatos tiveram aqui, falaram, não, a gente ia meio assim na casa de um grupinho aqui, um grupinho ali. Eu não vi na rua, por exemplo, coisas que outros candidatos fizeram, né? Carreatas, eu não vi. A sua campanha, nesse ponto, eu não vi muito na rua, né? Mas eu não sei se você conseguiu fazer alguma coisa na rua, como é que você foi recebido, para onde, com quem você conversou? Olha, Modesto, bom, eu sou uma pessoa que passei praticamente a minha vida, principalmente profissional, inteira fora de Nova Friburgo. Então, para mim, foi fantástico eu conhecer as entranhas de Nova Friburgo. Levar, inclusive, um susto, porque o entorno de Nova Friburgo está abrigando uma pobreza extrema, né? Que muita gente não sabe que tem. Exatamente. E a gente tenta passar ao largo disso. A gente sabe que existe, mas a gente não... É mais cômodo, né? É mais cômodo. Então, eu conheci aí os bairros, né, de Cordoeira, Rui Sangrar, Alto de Olaria, o Horto do Zino. Enfim, eu realmente entrei nesse cinturão de pobreza de Nova Friburgo. Tanto, Modesto,
que isso me anima a trabalhar em projetos, por exemplo, como esse Conexão do Bem, né, que está reunindo uma série de entidades da sociedade civil e a própria Secretaria de Assistência Social, para que a gente consiga arrecadar alimentos, não de uma forma assim, bom, vamos fazer o Natal e esquecer, não. É tentar perpetuar um programa nesse sentido para atender essas famílias mais necessitadas. Porque essa realidade eu tomei contato durante o período de pré-campanha. Ou seja, se você viu uma nova Friburgo que você, no gabinete, lá na Secretaria de Fazenda, você não conhecia. Não enxergava. É diferente. E Friburgo está, infelizmente, assim. E esse projeto, a gente quer ir um pouquinho mais à frente, né? Porque você vê, Modesto, nós temos um desemprego que talvez seja o principal fator dessa miséria, dessa fome que existe hoje em Nova Friburgo. E do outro lado, você tem a indústria e o comércio precisando de gente. Tem. Entendeu? Tem vagas, né, no setor de moda íntima, isso é gritante. Aí falta qualificação técnica. Exatamente. Então, eu acho que... Eu trabalho na engenharia, a gente sente essa necessidade. Exato. Então, eu acho que um trabalho de capacitação aí é fundamental para juntar essas duas pontas. Hoje você tem vagas sobrando, mas não tem mão de obra qualificada. Então, essa capacitação que tem que vir aqui no meio para pegar o desempregado e colocá-lo num posto, numa empresa, é fundamental. É claro. Entende? Então, a gente pensa nesse projeto, se ele continuar tendo sucesso, exatamente de ir um pouco além. Não é só distribuir comida. No momento é. No momento é fundamental. Na hora da fome você tem que matar a fome, mas tem que dar... É aquela história, né? Muita gente defende, não adianta você dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas na hora que a pessoa está com fome, você tem que dar o peixe. Tem que dar... E aproveita na hora que você está dando peixe, ensine a pescar. Mas é resultado comum e vazio, né? Não adianta ensinar a dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Ótimo, mas na hora que a pessoa está morrendo de fome, alguém de barriga vazia aprende alguma coisa? Não consegue, não tem jeito. Então, você vê, esse realmente foi alguma coisa que a campanha deixou dentro de mim e pegou forte. É a questão de ver ao nosso lado a Nova Friburgo que está crescendo. Essa é a Nova Friburgo que está crescendo. Lamentavelmente. Você falou algo que eu acredito que todos os prefeitos deveriam fazer. Pegar a equipe de secretários e falar assim, fulano, eu quero que você visite esses bairros tal, esse, me volta aqui e me diga o que você viu. Que você passou 4 anos lá dentro e não viu isso. Na verdade, na rotina do dia a dia, naquela loucura, naquela burocracia, você não vê. Você não acompanha isso. Mas é importante que veja, porque isso pode afetar decisões. O secretário de Fazenda vê um negócio desse, ele vai estar mais sensível, por exemplo, à dificuldade na área social. Sem dúvida. E você pode criar políticas públicas, como nós estamos falando aí... Que sejam proativas. Que sejam proativas. Essa questão da capacitação. Nós temos condição Nós temos meios. Ô, Juvenal, vamos sair do passado e vamos olhar para frente agora. Eu estou dizendo aqui, no final, uma frase que a gente tem que ter muito cuidado com o amanhã, porque a gente não é dono do amanhã, né? Mas você... com a distância de 1 ano das eleições, primeiro você fala as marcas que ficaram em você. Você já disse uma, né? Essa questão de conhecer a Nova Friburgo, que para você era invisível quando você estava na Secretaria de Fazenda. Que outras marcas você acredita que ficaram em você? Olha, uma delas, Modesto, é o seguinte, você pode contribuir para a cidade, para o município, para o desenvolvimento, sem necessariamente você estar num cargo público, né? Eu tenho que fazer um pedido a você que eu esqueci. É o comercial. Vamos para um rápido intervalo, na volta a gente volta. Com a outra conversa, tá bom, Marcolinho? Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo o seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Então, retornando, Juvenal, desculpa, agora fala, as marcas que ficaram em você. Você já falou a primeira, né, que foi a Friburgo Invisível para você. Você estava explicando a segunda, eu tive que cortar por causa do intervalo. Pois eu acho que Friburgo está precisando desesperadamente de representantes, né? Tanto na Assembleia Legislativa do Estado como no Congresso Nacional. É quase que inacreditável que um município que tenha 150 mil eleitores inscritos, né, que tenha 12, 13 municípios no seu entorno, que a influência é muito grande. Hoje nós não temos um representante na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. E nem em Brasília. Porque o nome que é ligado a Friburgo, ele fugiu de Friburgo. Exatamente. Então, eu acho que nós temos que quebrar isso. Nós temos que ter nomes aqui em Friburgo para ocupar esses cargos, né? Isso é fundamental. Você não pode deixar, por exemplo, e é lamentável que isso aconteça, né? Você ter uma Câmara de 21 vereadores, onde a maioria hoje já está comprometida com candidatos de fora de Nova Friburgo. Isso é um desserviço, a verdade é essa. Pois é, então eu acho que é o momento realmente da gente reunir tudo que for possível em Nova Friburgo para valorizar os nomes aqui da terra. Aliás, eu entrei nessa campanha para prefeito muito em função disso, porque eu não acreditava nos nomes que o nosso grupo político estava apostando, né? Então, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras, essas vaidades pessoais e formar um time Nova Friburgo. Nós temos toda a chance de ter 2, 3 deputados estaduais, 1 ou 2 deputados federais. É inaceitável você, para discutir qualquer coisa política, você ter que ir para o Rio de Janeiro, ter que ir para Brasília. Porque as decisões políticas não são tomadas aqui em Friburgo. Nós vamos a reboque, porque nós não temos lideranças políticas fortes hoje, que sejam respeitadas a nível estadual e a nível federal. Então, isso aí marca muito você estar num cargo aqui na Prefeitura de Friburgo e ter que estar passando o chapéu ou estar procurando intermediários em candidatos de outros municípios, de outros estados. Eu penso que o prefeito, pelo menos o deputado estadual, o prefeito tem obrigação de fazer. Com 100 mil ele tem obrigação de fazer. Eu lembro que quando nós estávamos eu trabalhava ligado ao Dr. Heródoto na campanha de 86, ele falou assim, de reunião, nós temos que fazer um deputado estadual. E vai ser o Paulo Cordeiro. Mas do seu Paulo Cordeiro é difícil, ele é muito fechado. Não interessa, é de minha confiança, nós temos que botá-lo na urna.
Deu mão de obra, mas não colocamos ele na urna. E é possível. A gente vê que em 2006 nós tínhamos 2 deputados, elegemos 2 deputados. Elegemos, foi 2006? 2006 sim, que nós elegemos. Eu acho que foi 2006 sim, que nós elegemos o Ney Botelho e Rogério Cabral. Exatamente. E o Glauber Braga foi um suplente que acabou sumindo. Pois é. Glauber Braga hoje não tem nada a ver com o Friburgo. Hoje o discurso dele é vazio, é um discurso totalmente sem sentido para mim, eu não entendo. Eu votei nele 3 vezes, mas reconheço que hoje eu não votaria nele para nada. Ele tem um discurso que não é para Friburgo, não está nem aí para a gente. Mas eu sempre falo, esse ano eu já fui sondado por 2 políticos da cidade se eu não queria trazer deputados federais de fora. Eu falei, não, eu defendo os candidatos da terra. Então eu não vou não. Eu vou, ano que vem, na pré-campanha, eu vou ver quem está interessado e aí eu aproveito e faço a pergunta a você. Você pretende ser esse nome... esse representante de Friburgo na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, pretende se candidatar em 2022, pretende voltar, quem sabe, lutar pela cadeira número 1 em 2024? Modesto, eu estou numa fase da vida em que eu tenho condição hoje, por experiência, etc., de participar da vida política da cidade. Não necessariamente como candidato. Eu tenho trabalhos aí na área educacional, lá no Instituto Ibelga, né? Eu estou na Associação Comercial como vice-presidente administrativo, enfim, na Fundação Dom João VI como conselheiro. Então, eu acho que a gente tem várias formas de ajudar o desenvolvimento do município, que não necessariamente sendo candidato. Mas eu nunca vou dizer para você que não vou ser candidato. Se houver realmente hoje, com mais experiência nisso, eu não faria uma aventura, né? Mas se houvesse realmente o interesse dos empresários do município, né? Do setor da educação, da saúde, né? Eu não teria nenhum problema de colocar o meu nome à disposição, né? Da forma que eu estou vendo esse cenário, eu estou imaginando que nós vamos repetir uma eleição no ano que vem, que eventualmente não consiga levar um representante de Nova Friburgo para Brasília, né? E se não tomar cuidado, talvez a gente continuar sem representante na Assembleia Legislativa. Então, a preocupação maior, nesse momento, é exatamente isso. Eu acho que nós não podemos ficar a reboque dos políticos de outros municípios e de outros estados. Nós temos que formar a nossa representação, nós temos que ter esse sentimento de pertencimento, até para você ter alguém com quem dialogar na hora que você tiver que discutir uma emenda, que não venha uma emenda, vamos construir o estádio de futebol, não sei de quê, que não tem nada a ver com a necessidade de Nova Friburgo, né? Com a prioridade que nós temos aqui. Então, se a gente tiver alguma coisa organizada, tudo bem. Senão eu continuo com o meu trabalho voluntário, acho fantástico, né? Ajudar instituições sérias de Nova Friburgo que, no fundo, contribuem muito para o desenvolvimento do município, né? Então, a vida é que dita essas decisões, né? Eu confesso para você que eu estou muito feliz na minha vida particular, né? Entendeu? Eu tenho o meu arroz com feijão garantido, graças a Deus, tenho saúde, agradeço a Deus, né? Então, estou aí, estou à disposição, vou continuar trabalhando, mas a questão de ser candidato ou não, Modesto, isso aí não depende de mim, não. Tá certo. Eu canso de falar aqui, eu defendo os candidatos da terra, mas nós não podemos ter um monte de candidatos, senão nós só vamos servir, sabe para quê? Para eleger alguém lá de baixo. 3 mil votos do partido tal em Friburgo, eleger outro. Então ele tem que ter bom senso. Eu estou vendo muita gente falando que quer ser candidato. Tem um bom senso. Isso não é uma aventura, não é palanque para 2024, então vocês têm um bom senso também. Tá bom?
Juvenal, chegamos no último minuto, eu quero agradecer, primeiro, o convite que você aceita com uma gentileza tremenda, e segundo, a sua paciência, porque nós tivemos um problema técnico, eu sei que você tem um compromisso, que já deveria estar no seu compromisso, você teve a paciência de ficar aqui até agora, obrigado por ter vindo. Marcolinho, obrigado em cima, Pablo, obrigado também pelo seu trabalho de vocês, eu sei que vocês lutaram aí bravamente para botar a gravação no ar, e até limpo sua despedida. Pois é, realmente o compromisso que o Modesto está se referindo aí é uma discussão lá na Câmara de Vereadores, né, sobre a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica em Nova Friburgo. Também é um ponto assim inaceitável, né, que os nossos competidores aí, falando dos municípios vizinhos, Teresópolis, Petrópolis, já tenham regulamentado essa lei, destravaram a sua economia e nós, aqui em Friburgo, ainda não fizemos a regulamentação dessa lei que resolve uma série de problemas do município e da população, principalmente do pequeno empresário. Então, vamos trabalhar pela regulamentação da Lei de Liberdade Econômica em Nova Friburgo. Agradeço a paciência de vocês, de estar aqui com a gente, né, Modesto? 1 hora, né? Claro, 1 hora. 1 hora, mas é muito bom falar de Friburgo. Sempre é muito bom falar de Friburgo. Eu vou deixar uma frase para vocês, como eu sempre faço. Essa veio do Walter Payton. O Walter Payton foi um renomado jogador de futebol americano, aquele da bola oval, né? E que viveu no século passado. Ele disse algo que a gente tem que pensar sempre. Lembre-se, o amanhã não é prometido para ninguém. A gente faz uma série de projetos, tem que fazer, né? Quando a gente dorme, a gente fala assim, amanhã eu vou fazer. A gente tem que ter esperança que vai acordar no outro dia. Mas ninguém pode prometer o amanhã a ninguém, né? Então, lembre-se, o amanhã não é prometido a ninguém. Se vier, graças a Deus, tá bom? Uma boa noite a todos.